Não chove há meses no interior da Austrália. Mas isso não impede um diabo espinhoso sedento de procurar alívio. Ele sente que as dunas estão úmidas do orvalho da manhã. E o pequeno lagarto pressiona o seu corpo contra a areia, recolhendo a água como se usasse uma palhinha. A água é conduzida por uma série de sulcos microscópicos, correndo contra a gravidade até chegar à boca do lagarto. Aqui não há nada para comer, a não ser formigas. Mas servem muito bem. Ele está adaptado para aproveitar ao máximo aquilo que a Terra dá. Um continente extremo, famoso pelas suas paisagens áridas e avermelhadas. Mas a Austrália já foi um lugar muito diferente. Desde a sua formação violenta, a nossa terra nunca descansou. Mudou de forma devido à rocha fundida que veio do seu interior. Surgiram vários oceanos. Continentes gigantes foram fragmentados. Sofreram a ação dos elementos ao longo de milhões de anos. Enfrentando inúmeros desafios, a vida persistiu. Adaptou-se e evoluiu para sobreviver num planeta inquieto. Em tempos, a Austrália fez parte de um antigo supercontinente. Estava coberta por uma floresta tropical luxuriante. Hoje resta apenas uma mancha na costa nordeste. A floresta tropical de Daintree é a floresta tropical mais antiga do mundo. Para muitos seres, é o seu último refúgio. É um refúgio fresco e protegido, cheio de esconderijos úmidos e cantos escuros. Movendo-se silenciosamente pela floresta, uma ave gigante primitiva deixa uma pegada de 3 dedos, como os seus antepassados dinossauros. A observar cada movimento seu está uma última relíquia viva do mundo jurássico. É um crocodilo poroso com mais de 5 metros de comprimento. É um dos répteis mais antigos do planeta. De alguma forma conseguiu adaptar-se, enquanto o mundo à sua volta se transformava. O antigo Gondwana é o supercontinente a sul. Mas há 180 milhões de anos começou a fragmentar-se. Placas tectónicas fragmentadas criam os continentes gigantescos da África e da América do Sul.
A Austrália começa a separar-se lentamente da Antártida. O mundo está gradualmente a aquecer e os mares estão a subir. Há 100 milhões de anos, a Terra é uma estufa. As temperaturas são até 10 graus mais quentes do que hoje, com quase 5 vezes a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Metade da Austrália está coberta de água. Para o crocodilo poroso, é um enorme parque de diversões. Mas ele tem de partilhar este mundo subaquático com outros gigantes marinhos do Cretáceo. Tubarões enormes caçam ao lado deles, no que um dia se tornará o interior vermelho e seco da Austrália. Nessa altura, o continente está muito mais a sul. Há águas frias e geladas perto dos polos e águas quentes a norte. Mas esta terra é inquieta e o seu mundo alagado começa a mudar. As erupções vulcânicas erguem gradualmente a terra a leste do continente. O mar interior começa a secar. Deixou para trás planícies aluviais gigantescas. É o terreno ideal para répteis terrestres gigantes. Os dinossauros dominam todos os habitats. Percorrem extensões enormes de florestas de coníferas em toda a Austrália. Eles abrem clareiras nas florestas. Embora haja pequenos mamíferos por perto, eles raramente são vistos. Foram forçados a manter-se escondidos durante o dia e tornarem-se noturnos. Emergem apenas à noite para procurar comida, um esforço para evitar os predadores gigantescos. Mas o tempo dos mamíferos está a chegar. E a oportunidade para dominarem chega dos céus, na forma de uma bola de fogo gigante e violenta. Há 66 milhões de anos, um asteroide gigante colide com a Terra na região do México. O impacto sísmico é sentido a milhares de quilómetros de distância. A atmosfera enche-se de vapor de água, de pequenas porções de rocha fundida, e uma nuvem negra cai sobre a Austrália. As plantas não conseguem realizar a fotossíntese. As cadeias alimentares entram em colapso. 3/4 dos animais da Terra extingue-se. Incluindo os dinossauros. Mas num pântano frio e escuro,
um coração reptiliano ainda bate. Agarra-se à vida num mundo cheio de morte. Com tão pouca visibilidade, o crocodilo poroso depende agora dos órgãos sensoriais da sua pele para procurar alimento. As escamas contêm terminações nervosas que detectam alterações mínimas na pressão da água. Alertam-no para as mais pequenas perturbações. Um intruso é arrastado para uma sepultura aquática e é despedaçado num rebolar mortal. De repente, nada mais se mexe. O crocodilo passa muitos meses sem se alimentar. Vive das reservas acumuladas nos seus tecidos para sobreviver. Mas muitos outros pequenos mamíferos também conseguem sobreviver. Encontram alimento debaixo de terra. Por fim, a poeira assenta. E os raios de sol aquecem novamente a terra. Num rio da floresta, uma criatura de aspecto estranho procura uma presa. Tem um bico como o de um pato, uma cauda como a de um castor, e os seus membros têm inserção lateral como os dos répteis. Mas ele é completamente único. É o antepassado do ornitorrinco. Os seus olhos ficam num sulco rodeado de músculos que fecham assim que ele mergulha. Por isso o ornitorrinco caça com os olhos fechados. Tal como o crocodilo, tem uma forma notável de encontrar comida no escuro. O seu bico de coriáceo está coberto por receptores eletrossensíveis. Eles captam os campos elétricos minúsculos que são resultantes dos pequenos invertebrados que se encontram no leito do rio. Hoje, ele detecta um campo elétrico muito maior. Um intruso. Há muitos ornitorrincos a lutar por território neste mundo novo, mas este é uma fêmea. Ele agarra-lhe a cauda e começa a cortejá-la. Mergulham, tocam-se e passam um pelo outro, rolando numa demonstração de união. Depois de acasalarem, a fêmea põe os ovos numa toca na margem do rio. Em breve haverá muitos mais da sua espécie. Houve tempos em que todos os mamíferos eram ovíparos. Agora, além do ornitorrinco, só existe mais um em todo o planeta. A equidna. Evoluiu a partir de um antepassado que também deu origem ao ornitorrinco há cerca de 30 milhões de anos. Deixou as margens do rio para viver em terra. Os membros da equidna também têm inserção lateral, parece que se arrasta ao andar. Mas como é lenta, desenvolveu uma defesa nova contra os predadores. Tem espinhos pontiagudos que são pelos modificados. Hoje nenhum predador ousa incomodá-la, enquanto caça formigas e térmitas na floresta. As formigas existem em todos os ambientes.
são um convite à refeição em quase todos os ecossistemas. Ajudaram a equidna a tornar-se o mamífero mais difundido na Austrália. É um feito impressionante num continente quase do tamanho dos Estados Unidos da América. Há 30 milhões de anos, a Austrália separou-se completamente da Antártida. Tal como a América do Sul. Ofereceu ao Oceano Glacial Antártico uma passagem livre à volta do globo e criou uma enorme barreira em volta da Antártida. Isolou o continente das correntes marinhas mais quentes que vinham do norte, como uma porta de congelador. Na Antártida, espessas camadas de gelo cobriram as florestas antigas. Apenas os mamíferos marinhos e as aves marinhas permaneceram na Antártida. Ficaram nas zonas costeiras do continente que utilizam como base para as suas incursões no oceano. Com uma massa de gelo tão grande a sul, o mundo arrefece. A Austrália sente a mudança. O movimento rápido do Oceano Glacial Antártico traz tempestades severas que afetam o sul do continente. Mas a norte, a terra começa a secar. As florestas tropicais recuam até à região costeira. E uma planta resistente e de crescimento rápido conseguiu triunfar. O eucalipto. São cerca de 900 espécies que estão bem adaptadas e que exploram todos os nichos possíveis. Do calor e umidade dos trópicos, aos solos secos e pobres em nutrientes. Em breve estarão por todo o lado. Mas há um problema para os animais da Austrália. As folhas do eucalipto são cheias de um óleo tóxico. São perigosas para comer. Mas com tanta oferta, algum animal acabará por utilizar este recurso e encontrar uma forma inteligente de o aproveitar. Este animal é o koala. Parece um urso de peluche, mas é um marsupial. É um mamífero que cria os filhos numa bolsa. É aqui que recebem o seu leite. Mas as crias do koala também recebem outra coisa. Uma refeição de papa cuidadosamente preparada que vem dos intestinos da mãe. Esta papa contém uma mistura de bactérias ativas. E quando come, também digere os químicos únicos do eucalipto. Tal como a sua mãe. Os koalas são tão vorazes que conseguem consumir quase todas as folhas de uma árvore inteira. Mas eles precisam de obter determinados nutrientes e para isso movem-se continuamente de árvore em árvore para testar as diferenças. As folhas demoram muito tempo a digerir. Por isso, os koalas ficam com muito tempo para dormir uma sesta.
As extensões enormes de florestas de eucaliptos também atraíram outro animal. Os morcegos frugívoros também adoram néctar e que são oriundos da Ásia. São aos milhares e abrigam-se nas copas das árvores. Quando chega ao crepúsculo, voam para longe para se alimentarem das flores e dos frutos da floresta. Uma das suas preferidas são as flores de eucalipto. Ao percorrerem estas distâncias, transportam o pólen, facilitam a fecundação das flores e dispersam as sementes. São um dos jardineiros mais importantes da Austrália. Mas eles têm uma fraqueza: o calor. Quando as temperaturas se aproximam dos 40 graus Celsius, têm de encontrar uma forma de arrefecer. Tentam bater as asas, mas quando o alívio não é suficiente, dirigem-se para o rio. Mas só se podem dar ao luxo de um mergulho rápido, porque os crocodilos estão sempre à espera. É um jogo mortal de tentativa e erro. Na maior parte das vezes, o crocodilo só recebe um estalo de ar quente. Distante da Antártida, a Austrália continua a aproximar-se do Equador e dos seus vizinhos asiáticos. Ficou mais vulnerável aos animais colonizadores vindos das ilhas do norte, especialmente um que sabe nadar. Chegou um varano. É um parente próximo do carnívoro dragão de Komodo. É um lagarto gigante com quase 2 metros de comprimento. Está esfomeado. Para explorar bem este território, precisa de se abastecer. Ele recolhe do ar partículas odoríferas à procura de pistas. O ar leva-o à toca de uma equidna que acabou de pôr os seus ovos. Mas a equidna é uma raridade que ele não conhece. E aqueles espinhos não são o aperitivo que esperava. Há outras opções. Este lagarto é aterrorizador para os marsupiais da Austrália porque consegue trepar. Foi assim que ganhou o nome de varano das árvores. Cheirou um opóssum. O lagarto aproxima-se por cima. É uma tática que reduz as hipóteses de ser arranhado na cara. Um ataque rápido é a sua melhor jogada. O opóssum não desiste facilmente. E escapa com vida, deixando apenas alguns pelos para trás.
Embora haja alguns invasores, há 15 milhões de anos a Austrália era uma terra dominada por marsupiais. Muitos deles ainda são noturnos e escolhem viver nas árvores onde há uma abundância de insetos, sementes e bagas. Cada um tem os seus próprios truques especiais para viver na copa das árvores. O opóssum listado é um especialista da floresta tropical que procura insetos e larvas escondidos debaixo da casca das árvores. Para os tirar, usa um quarto dedo especialmente alongado para o efeito. Alguns marsupiais até sabem planar. Nunca precisam de tocar no solo da floresta. Por uma boa razão. O diabo da Tasmânia é um predador marsupial voraz. Aterroriza os habitantes do mato com o seu uivo assustador. E tem uma mordedura ainda pior do que o seu latido. Em relação ao tamanho do corpo, o diabo da Tasmânia tem a mordedura mais poderosa de qualquer mamífero na Terra. O segredo está na flexibilidade da grande mandíbula, que se abre muito, permitindo-lhe rasgar carne e esmagar ossos. Eles comem tudo, até os pelos. E uma carcaça como esta pode despolutar um frenesim alimentar. O sol da floresta pode ser perigoso, mas também tem grandes recompensas. Um pequeno marsupial atreveu-se a descer das copas das árvores. É parente do antepassado do canguru. Pensa-se que se assemelhava ao canguru-rato de hoje. É um animal pequeno, parecido com um opossum, mas que consegue saltar. É uma boa maneira de escapar rapidamente. Inicialmente escondiam-se na floresta tropical e alimentavam-se de insetos, fungos e frutos. Mas à medida que a floresta tropical vai sendo gradualmente substituída por eucaliptos e pradarias muito extensas, o pequeno marsupial saltador sofre uma transformação evolutiva dramática. Tornou-se um gigante. Agora, obrigado a percorrer longas distâncias para encontrar alimento, o canguru é um ser rápido e eficiente. Saltar é a chave para a sua sobrevivência em tempos secos. O canguru tem tendões extremamente elásticos que funcionam como uma mola cada vez que tocam no solo, permitindo-lhe saltar para a frente com facilidade. E a cauda grande serve de contrapeso. Os cangurus quase não alteram as suas necessidades de oxigênio, mesmo quando viajam a velocidades máximas de quase 60 km/h. Em cada salto avançam muitos metros no terreno. As grandes pradarias têm os seus riscos, por isso os cangurus vivem agora em grupos grandes. Há muitos olhos atentos ao perigo. Mas o perigo também pode vir de dentro. Para enfrentar os desafios desta paisagem, é preciso ser duro. E só os machos mais aptos conseguem acasalar com as fêmeas. A competição pelo título é dura.
Enquanto dois machos se defrontam no campo de batalha, um jovem aprendiz vai tomando notas. Assim que saem da bolsa, os machos têm de aprender a lutar. A preparação começa na bolsa materna. Mas em breve ele irá lutar com outros jovens cangurus e passará anos a aperfeiçoar a arte. Os adultos deste tamanho podem causar ferimentos mortais. A competição torna-se um torneio de kickboxing. A cauda é uma base de apoio para lançarem golpes agressivos e poderosos. As suas garras longas podem rasgar o abdômen do adversário. Mas este combate termina antes de poder causar danos reais. À medida que as pradarias tomam o lugar das florestas tropicais, os animais australianos têm de lidar com um novo desafio. O fogo. Basta um raio. A maioria dos animais fica aterrorizada com a velocidade de um incêndio de mato. O fogo corre em direção à floresta. Quando atinge os eucaliptos, torna-se enorme. Os eucaliptos são conhecidos como as árvores do fogo. Eles adaptaram-se ao fogo, que os ajuda a reproduzirem-se. Por isso, fazem tudo para que ele avance mais depressa. A folhagem seca que cobre o solo está a arder. As cápsulas com sementes estão seladas com resina e abrem-se com o calor abrasador. As folhas estão cheias de óleo de eucalipto e são altamente inflamáveis. O fogo torna-se num inferno. Após um grande incêndio florestal na Austrália, toda a vida parece ter-se extinguido. Mas esta é uma terra que se regenera com o fogo. E sob as cinzas há movimento. Uma equidna. Ela sobreviveu inúmeros dias enterrada no solo. Baixou a temperatura do seu corpo até 20 graus para limitar o consumo de energia. Uma espécie de letargia esperou que o fogo passasse e o solo arrefecesse. Agora precisa de se alimentar. A vantagem de caçar presas subterrâneas é que elas também sobrevivem a incêndios. Este montículo de térmitas deve dar uma boa refeição. Os receptores eletrossensíveis do focinho funcionam como os do ornitorrinco.
detectam os mais pequenos movimentos musculares dos insetos. Com uma língua comprida e pegajosa que alcança os túneis em profundidade, extrai várias térmitas. Consome até 40.000 todos os dias. Apesar do fogo ter passado há pouco tempo, algumas manchas de cor estão a regressar à paisagem. A maioria dos eucaliptos tem lignotuber. É uma estrutura subterrânea que rebenta vigorosamente após a destruição da parte aérea. Traz de volta os vermelhos e os verdes às florestas cinzentas e fantasmagóricas. Em breve, as aves canoras regressam. Mas o clima está prestes a mudar mais uma vez. Há cerca de 3 milhões de anos, um arco de ilhas vulcânicas une a América do Norte e a América do Sul. É um evento geológico que altera profundamente a circulação dos oceanos do mundo. A neve e o gelo acumulam-se na região do Polo Norte. É o início das glaciações. A Austrália torna-se fria e seca. Favorece a evolução de animais de grande porte que conservam o calor do corpo. Nas pradarias, uma família de diprotodontes sente o vento cortante enquanto procura água. Os adultos têm quase 4 metros de comprimento e pesam quase 3 toneladas. Consomem mais de 100 quilos de vegetação por dia. Mas neste mundo antigo, outros seres preferem refeições quentes. O Thylacoleo é o leão marsupial. É um super predador e o maior mamífero carnívoro que já existiu na Austrália. Tem o tamanho de um leão e membros poderosos que lhe permitem subir às árvores e derrubar presas muito maiores do que ele. Os varanos tornaram-se enormes e têm agora mais de 5 metros de comprimento. O maior que já existiu foi o Megalania. Rivalizavam com os dinossauros de outrora e têm quase o dobro do tamanho dos atuais dragões de Komodo. A razão para o seu desaparecimento ainda é um mistério. Mas na altura em que a megafauna desaparece, o interior da Austrália já não é frio. E os seres humanos já chegaram. E fazem queimadas. Queimam as florestas e as pradarias para estimular o crescimento de novas plantas.
Expulsam os animais de grande porte para os caçar. Apenas um membro da megafauna sobrevive ao novo predador e às alterações climáticas. O canguru vermelho. É o maior marsupial do mundo. Vive num mundo impiedoso de calor, neblina e brilho num continente extremamente seco. Depende da sua locomoção sem esforço para alcançar a sombra e a água. Mas aprendeu outros truques. Numa tarde quente, lambe os antebraços onde os vasos sanguíneos estão mais perto da pele. O vento seco leva o calor excessivo do corpo à medida que a saliva se evapora. Ajuda-o a refrescar-se. Quando o sol se põe, conduz o seu grupo para um local de pastagem melhor. No calor do dia, os pequenos marsupiais desaparecem da vista. A vida no deserto não deixa ninguém engordar. E cada ser tem de encontrar formas de conservar energia. Principalmente na hora de caçar. Esta é a cobra mais venenosa do mundo. É a taipan do interior. É conhecida localmente como cobra feroz, mas é relativamente tímida. Aventura-se apenas quando precisa de se alimentar. Enquanto desliza pelos terrenos desérticos, recolhe partículas do ar quente que se elevam do solo. Está cheia de informações químicas sobre o que está lá embaixo. Um roedor vê uma fenda no chão. O rato marsupial do deserto está encurralado. Não há saída. A taipan tem um veneno tão poderoso que uma só mordedura pode matar 250 mil ratos. Uma só gota é o suficiente. Como muitas cobras australianas, desenvolveu um veneno potente para matar rapidamente sem perder a sua presa preciosa. Embora a vida tenha chegado ao fim para este rato marsupial do deserto, apenas algumas refeições por ano chegam para manter a taipan viva, numa paisagem extrema e implacável. Aqui as chuvas são pouco frequentes. Para solos ressequidos, cada gota conta. Estamos no início da estação das chuvas e a grande seca dá lugar às chuvas torrenciais. Por todo o deserto, os rios rebentam as margens e enchem as planícies aluviais com vida aquática.
desencadeiam um frenesim de reprodução, desde as águas submersas até às copas das árvores. Cada cavidade disponível é um ninho repleto de crias. Os papagaios são oriundos da Austrália. Há mais espécies aqui do que em qualquer outro lugar do mundo. Os periquitos estão entre os seus membros mais pequenos. Compensam o seu pequeno tamanho com bandos nómadas gigantescos de uma resistência extraordinária. Podem voar 500 quilómetros num único dia para encontrar alimento e água. Reagem rapidamente à época da abundância. Cada fêmea pode pôr até 8 ovos. Eclodem em pouco menos de 3 semanas. O pai não para de procurar alimento para a sua ninhada em rápido crescimento. Nesta altura, as águas das cheias já recuaram. Deixaram as pradarias repletas de sementes. Todas as manhãs, grandes bandos de periquitos banqueteiam-se com estas sementes. Não podem passar muito tempo no solo. As aves de rapina estão à espreita. Os falcões peregrinos são as aves mais rápidas do mundo. Mas até eles têm dificuldade em apanhar as pequenas aves que voam em formações peculiares no céu. Mas por fim, a ave de rapina tem de se alimentar. Inevitavelmente, os bons tempos chegam ao fim no interior australiano. E à medida que a água desaparece, o mesmo acontece aos bandos numerosos destas aves. A paisagem seca parece quase desprovida de vida. Estes são os altos e baixos da Austrália que conhecemos hoje, onde os seres estão adaptados para evoluírem, para aproveitar ao máximo cada breve oportunidade numa terra de extremo. Mas, bem a norte, o pequeno pedaço da floresta tropical que restou de Gondwana é uma lembrança viva do passado único da Austrália. Aí, ainda hoje, um descendente dos dinossauros caminha cautelosamente sob o dossel da floresta. É um casuar, seguido pelas suas crias. Os antepassados do casuar viveram numa floresta muito semelhante nos últimos 60 milhões de anos. Hoje, a nova ninhada desta ave magnífica aprende a banquetear-se com os frutos caídos. Juntos, enquanto caminham pela folhagem, ajudarão a dispersar as sementes da floresta de amanhã. Garantindo desse modo que o seu pedaço de floresta jurássica dure um pouco mais.